Bia Cerbino, você realizou algumas pesquisas, né, e publicações em que investiga o papel da crítica jornalística na formação de um pensamento sobre dança. Me chamou a atenção a tua pesquisa do Jacques Corseille. Na Uhum. verdade, o nome é francesado, né? Não era o nome É, dele, né? não, o nome artístico que ele assumiu quando ele começou a escrever sobre dança, que foi final da década de 38, 39. Ele Sim. começou a publicar especificamente sobre dança e depois ele assume uma posição de crítico. O Jacques Cossé foi o primeiro no Brasil a escrever só sobre dança, né. Então ele conhecia aquela estrutura que se apresentava em cena, né, o que a gente hoje chama também de dramaturgia da dança. Ele atuou muito no processo de formação, aqui no Rio de Janeiro, do corpo de baile, das primeiras bailarinas, dos primeiros bailarinos aqui do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele foi muito importante nesse processo de, apontando, apresentando esses profissionais para o público e para o próprio, para a própria casa, né, de prestem atenção, essa bailarina, ele fez isso várias vezes, com várias, jovens bailarinas que estavam no corpo de baile, que depois saem, vão dançar no Balé da Juventude, que ele foi um dos criadores, né, então foi um momento muito importante, aí já em meados da década de 40. Como é que você percebe no Brasil assim essa produção de textos relacionados à história e memória a partir da crítica? A pesquisa histórica, né, a construção dessa memória, sobre a dança feita no Brasil, a dança do Brasil, né, a gente pensando assim, em termos de dança cênica, isso com certeza vem num crescendo muito grande, até porque os cursos de dança de graduação aumentaram muito, ainda bem, né, aqui no Brasil como um todo, as graduações, né, as pós-graduações, perdão, né, não só as ligadas ou só de dança, mas outras também, como é o caso do PPGCA, na Universidade Federal Fluminense, onde eu leciono também, mas essa relação de pesquisas ligadas mais à crítica ainda está, é um processo que demanda muito tempo, né? Uma imersão muito grande em arquivos. Lucila, em 2020, você traduziu um trecho da biografia da bailarina Loie Fuller no livro A Orquídea, a Nuvem e a Borboleta, e ainda produziu um ensaio sobre a obra dessa artista. O que te motivou a fazer essa tradução e qual a importância disso para os estudos em dança? A Loie Fuller, eu comecei a pesquisar o trabalho dela, no mestrado, quando eu estava fazendo na Universidade de Barcelona. Optei por traduzir um trecho só, que é um trecho que ela sai dos Estados Unidos e é o trecho onde ela está criando a dança serpentina. Ela sai dos Estados Unidos e vai tentar a vida em Paris, então é bem o comecinho da carreira. Então aí foi isso, e ficou uma edição super linda da Cultura e Barbárie, que aí a Marina completou o livro com um pôster, um broche, tem uns brindezinhos aí. Eu queria que você comentasse essa escrita que tem várias camadas, que tem essa coisa informativa, analítica, mas ao mesmo tempo traz o afeto, traz a importância, é assim que eu vejo a tua escrita, né, com várias camadas. Eu tentei trazer isso mesmo, porque a nossa percepção ela é de acordo com a época, né? Essa instalação La Mer, eu achei fantástica, porque eu vejo como um site específico, né? Hoje em dia, nós chamaríamos de uma instalação performática site specific, que ela fez para a escadaria do Grand Palais, assim, já pensar a escadaria como lugar de obra para a época, em 25, né? Coisa incrível. Bia, você vivenciou um período ali no final dos anos 90 e a primeira década dos anos 2000 em que havia espaço para a atuação de críticos e críticas de dança em jornais de grande circulação nacional, né? A exemplo de O Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. Em Santa Catarina tivemos o caso do jornal A Notícia de Joinville, que contava com críticos, né? Tu foste uma colaboradora do aquele caderno A N Festival. Uhum. Com esse declínio de espaço do jornalismo cultural, isso foi se perdendo.
Como esses espaços contribuíram para a formação, fruição e difusão da dança? Quais os ganhos e perdas? Olha, eu acho que a gente tem a perda desse espaço, desses espaços da crítica, né? E aí a gente coloca não só da crítica, como também matérias, né, apresentando as companhias ou os profissionais, bailarinos, bailarinas. Isso foi diminuindo, diluindo e quase que desaparecendo. A gente vê não só a partir agora da década de 90, década e dessas primeiras décadas do ano 2000, mas isso é um processo que vem acontecendo desde 1940, que a gente vê, né? Que vai ter um auge no final de 40, década de 50, e que depois a dança vai perdendo esse espaço. E que, na verdade, é um espaço, e foi um espaço fundamental nesse processo, como você fala, de construção, de formação de um público. Né? Você antes, na pergunta anterior, para mim, citou o Jacques Cousset. E o Jacques Cousset foi um jornalista fundamental para esse papel de percepção de que a dança era uma arte séria, porque imagina, início da década de 40, né, quando final da década de 30, perdão, estoura a Segunda Guerra Mundial, e várias companhias saem do eixo Estados Unidos-Europa e começam a circular América Latina, América do Sul, passam pelo Brasil, e o Jacques Cousset vai ter um papel muito importante naquele momento, segunda metade da década de 40, apresentando várias companhias e falando. Tem uma até que eu tenho texto que eu falo sobre isso, uma bailarina. Ah, meu Deus, quando a gente esquece o nome, né? Se não me engano, acho que é a Nana Gomer, dos balés russos de Monte Carlo, em 42, quando eles passam aqui pela primeira vez. E a matéria que o Jacques Cossai faz é Mãe e Bailarina. E essa matéria, para aquele momento, era uma reafirmação, é claro, com toda a perspectiva da década de 40, né, que a gente tem que ter, mas uma afirmação que o Jacques Cossai estava fazendo para a sociedade carioca de que ser bailarina era também ser uma mulher séria, porque até aquele momento se achava que bailarina, né, quem seguia essa carreira não era considerada mulheres sérias, né? Não era uma carreira vista com bons olhos para as moças da sociedade, né? Classe média, burguesia, né? Carioca daquela década de 40. E ele faz um trabalho intenso de mostrar, olha, elas também são mães, elas são donas de casa, só que elas também dançam. E é um trabalho muito sério, de horas. Ele fala isso textualmente no texto. São horas dedicadas a ensaios, né, aos espetáculos. Muitas deixam seus filhos em casa, ou esses filhos estão no teatro também. E é muito interessante a gente perceber como isso foi importante desde esse momento da década de 40, e a gente vai 50, 60, 70, para a construção até de um olhar mais democrático para depois o que vai se chamar de dança moderna ou dança contemporânea, e que é fundamental. Né? E quando eu começo a escrever junto com o Roberto Pereira, né, que foi um grande crítico do Jornal do Brasil, e em alguns momentos eu escrevi no Jornal do Brasil, já não havia mais essa necessidade, mas de mostrar, de falar da importância de você ter outras formas, outros processos artísticos na dança contemporânea, que não só aqueles mais conhecidos como balé ou as técnicas já diferenciadas de dança moderna. Então, a crítica vai ser fundamental nesse papel de construção, de formação de público, né? E de ampliar o olhar para o que era a dança. Né? Se antes, como eu falei, na década de 40 era afirmar o papel da dança como um todo, depois a gente vê na década de 90, segunda metade da década de 90, a afirmação de que a dança contemporânea é necessária, tem que ter formação de público e aí uma luta política de conquista de espaço também. É muito importante, com certeza.
E quando a gente perde esses espaços, né, a gente começa a inventar outros, como, por exemplo, os que estão disponíveis, que são as plataformas digitais. Partir para uma outra questão, um outro projeto teu também, Lu, que é a revista Interartive, que foi criada em 2008, né? Interactive, a gente teve a ideia, né? Foi uma ideia coletiva nós fazíamos doutorado em Barcelona, então, e começou com uma revista mensal. Até ela durou 10 anos na versão mensal, né? A gente completou 100 números em 2018. A intenção da revista é fazer essa inter-relação e essas conexões. Mesmo quando eu estava morando lá, que eu via espetáculos de lá também, então o pessoal daqui também lia, sabia o que estava acontecendo por lá. A origem da palavra crítica, né, do criticar, do pôr em crise, né? Essa crítica está sendo colocando em crise alguma produção artística. E esse colocar em crise é muito importante, não no sentido negativo da crítica, mas no sentido positivo dela, né, de apontar essas dúvidas. Seria o crítico mediador? Acho que sim. Não tem um caminho adequado, não tem uma receita de bolo, que é fazer pergunta o tempo todo. Questionar o tempo todo a própria obra, né, no bom sentido, né, questionar o que aquela estrutura cênica, né, apresenta efetivamente na cena. Não o que se queria dizer, para além disso, né, e para além do gosto ou não gosto, mas o que está ali na cena. Vou falar agora de uma publicação da Beatriz Cerbino, junto com Leonel Brum, que é um livro que é chamado Movimentos da Dança Carioca, Companhias e Grupos de 1936 a 2013. Foi publicado em 2013 mesmo, né, Bia? Isso. Foi uma pesquisa que eu e Leonel Brum a gente fez a partir de outras pesquisas que nós já tínhamos feito, e a gente está sempre pensando em como é que a gente pode produzir conhecimento e pesquisas sobre a dança feita aqui no Brasil, e a gente consegue perceber muito como se transforma a percepção do movimento em cena. Isso é muito interessante quando a gente entra na década de 70, e aí vem, né, como eu falei, Grupo Coringa, Angel Viana, mudando, transformando essa percepção de como a gente poderia não só contar uma história, mas falar do movimento, apresentar o corpo em cena. A transformação da percepção é um campo de pesquisa vasto. Sim, né? Com certeza. Lucila, em dezembro de 2020, você realizou um mini curso, inclusive eu fui aluna, né? Chamado Arte e Imagem. No curso, você trabalhou com o ambiente imagético, a conscientização digital e retrato contemporâneo. Mas uma das questões que você abordou nesse curso foi a relação entre corpo e dispositivo eletrônico. Como você percebe isso? Como o nosso corpo se comporta enquanto estamos focados na tela e quais os efeitos desta relação? Eu comecei a perceber e a pesquisar a consciência de onde estamos, de que lugar é esse, que é o digital, né, que é essa tela digital, porque a internet, o digital, ou toda essa presença, ela absorve muito a nossa mente, e o corpo, quando as pessoas se percebem, né, estão com o ombro assim, o clássico pescoço de texto, né, que é então, assim, como perceber desde o olhar, que os olhos estão sempre trabalhando, né, nessa tela digital, sempre buscando um foco, né, o olho tem um trabalho de foco na imagem, a conscientização de que nós estamos conversando através de imagens, né, sempre essa imagem formada por pixels. A gente está um pouco nessa fase primitiva do digital, né, se a gente for considerar ali desde os anos 90, vamos pensar, mas a gente está numa fase infantil ainda, né, está todo mundo um pouco deslumbrado com essa coisa. Então, as consequências desse uso, acredito eu, vão vir num futuro
E a educação para isso, né, uma educação para o meio tecnológico, uma educação digital, ela vai se desenvolver. Por exemplo, o pescoço de texto, que é o que a gente mais vê, né, que é a coisa do celular assim, a nossa cabeça, que tem 5 quilos, ela chega, dependendo do ângulo, ela chega a pesar 27 quilos, fazendo, oprimindo a coluna. Então, nós vamos sentir. O que será da dança na era pós-pixel? O que será da dança? Eu acho que ela se reinventa, né? O movimento vai estar sempre encontrando, porque a gente se reinventa o tempo todo, né? A gente começa a trabalhar com essas plataformas de outras maneiras e a descobrir usos que antes a gente não fazia ideia de que era possível, né? E é uma questão, por exemplo, desse mundo que alguns vão chamar de pós-modernos, outros não, mas enfim, dessa ideia de uma dança pós-pixel, nessa dança da pós-modernidade, se é que a gente pode usar ainda esse termo, né? Mas é de pensar que esse corpo agora ele vai estar o tempo todo demandando outras formas de apresentação, de apresentar e de representar, não no sentido só platônico de representação, muito mais amplo que isso que eu quero falar, mas de como que eu vou lidar, e aí eu estou aqui pensando em Michel de Certeau, em Roger Chartier, com essas práticas hoje que transformam, né, os usos dessas práticas, né, que vão transformar o nosso cotidiano, que transformam o cotidiano de quem dança, de quem faz dança, de quem pensa dança, e a crítica está lá coladinha nisso, que é também entender que agora a gente vai usar outras maneiras, que não é só ao vivo, que não é só aquele corpo num... Como foi, né? A gente olha, por exemplo, pensando de Eloy Filler, agora eu estava assim, gente, eu queria ter visto isso, eu queria estar lá para ver isso, né? E aquela cena, imagina a cena naquelas escadarias, aquele mar, né, de movimento com o corpo. E é entender isso. A crítica também tem essa relação de se reinventar, a necessidade de se reinventar para lidar com essas novas informações, com certeza. Né? Porque não adianta ficar paradinho ou dentro de uma caixinha e achando que tudo tem que se manter desse jeito, porque não vai nunca. Né? Tem todo o processo de circulação de informação, de apropriação, enfim, e que transforma tudo o tempo todo. Eu concordo com a Beatriz. E pensar a dança e a crítica de dança, né, nessas condições, né? E eu acho que é isso, é esse reinventar-se, sair do lamento, né? Porque a gente sabe que a presença é muito forte. Então quando teve a castração da presença, a presença física ali, teve um baque, né? Mas depois, como isso, com a aceitação de condições, com a consciência do que estava acontecendo, a arte, a dança, começa a olhar para esse lugar, a olhar onde estamos e o que pode ser explorado nesse sentido, né? Essa tela sempre tem um campo a ser explorado, a ser abusar da criatividade dentro disso, né? E a crítica também, mesma coisa, conseguir ter esse olhar com essa consciência do momento que estamos e desse momento também que o digital faz parte da vida das pessoas, né? E também, consequentemente, na dança, nos bailarinos, enfim. Essa forma de adaptação e de transformação, né, que a arte tem, de transformar e reinventar os lugares, olhar para isso, perceber isso.